A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Muito boa noite, meus queridos e amados irmãos ouvintes da Rádio Clube FM, também do programa Espiritismo está no ar, uma onda de amor e luz em seu rádio. Estamos juntos mais uma vez desde 2014 pela emissora, depois também passamos a atuar pelo YouTube, o canal Viver _ Melhor. Se inscreva, deixe seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Podem também acessar o YouTube, digitar o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Mando um abraço carinhoso, super especial aos miranhenses, vargelegrenses, meus queridos conterrâneos, especialmente ao meu primo Luiz Aurélio, sintonizado conosco através do YouTube. Que Jesus o abençoe e proteja. Muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Um ótimo Natal a todos, que Jesus realmente renasça em cada coração. Recebo carinhosamente meu querido amigo, expositor espírita Marcos Ferreira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Predosa, boa noite a todos os ouvintes. Mais uma noite de estudo do Evangelho de Jesus, com muita paz, com muita luz. Meus irmãos, vamos estudar companheiros francos. Dúvidas? Entre em contato conosco ligando para a Clube FM através do seu WhatsApp, que é 0 operadora 32 99932 7758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675. O WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail espiritismo está no ar @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa, estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Quando se experimenta o sabor da gratidão, aumenta-se o desejo de mais servir e melhor, contribuir em favor do grupo social em que cada qual se encontra e da humanidade em geral. Muita paz e muita luz a todos. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando companheiros francos. Perfeitamente cabível a nossa gratidão para com todos os benfeitores que nos enriquecem as oportunidades de progredir e trabalhar na experiência comum. Sim, é cabível, porque temos que ter gratidão para com todos esses benfeitores. Sejamos, porém, honestos conosco e reconheçamos que não nos é fácil aceitar o concurso dos companheiros cuja palavra franca e esclarecedora nos auxilia na supressão dos enganos que nos parasitam a existência. Até para falar e para ser franco, temos que tomar cuidado também para não ferir, né? É importante que você auxilie a pessoa que precisa de ouvir certas verdades, mas tudo tem que ter um tato. Se nos falam sem qualquer circunlóquio em torno dos perigos de que nos achamos ameaçados à vista de nossa inexperiência ou invigilância, ainda mesmo quando enfeitem a frase com arminho da bondade mais pura, frequentemente reagimos de maneira negativa, acusando-os de ingratos e duros de coração. É aquilo, né? A pessoa nunca quer ver os seus próprios erros. Então diz que a pessoa está equivocada, que não sei. Então no meio espírita a gente sabe muito bem disso, principalmente os médiuns se comportam como de louças, né? Ou porcelana, qualquer coisinha quebra. Então se vai chamar a atenção num bom sentido, né? Para auxiliá-lo a melhorar, ficam melindrados. E esse melindre é autodestruidor. E se insistem, não raro, consideramos-los obsediados, quando não permitimos que o mel da amizade se nos transporte na alma em vinagre de aversão, exagerando-lhe os pequeninos efeitos
com absoluto enriquecimento das nobres qualidades de que são portadores. Tenhamos em consideração distinta os amigos incapazes de acalentar-nos desequilíbrios ou ilusões. Jamais cometamos o disparate de misturá-los com os caluniadores. Sim, essas pessoas não são caluniadoras. Primeiro porque elas não falam nas costas, elas falam diretamente para você. Só isso já é de grande importância, sabendo que um amigo veio ali para te falar certas verdades. Quando ele não fala, o inimigo aproveita. E o inimigo fala tudo aquilo que você precisa ouvir. Às vezes o amigo, por ser tão bondoso, caridoso, fica sem jeito. Mas aquele que não tem nenhuma afinidade por você, ele joga na sua cara. E às vezes são importantes esses contatos, né, com essas pessoas. Exatamente para abrir nossos olhos. Poxa, se alguém está falando assim, porque eu devo me comportar assim e não estou percebendo. E às vezes transforma a alma em vinagre da aversão, exagerando-lhe os pequenos efeitos, com absoluto esquecimento das nobres qualidades de que são portadores. Tenhamos em consideração distinta os amigos incapazes de acalentar-nos desequilíbrios ou ilusões. Jamais cometamos o disparate de misturá-los. Os empreiteiros da formação e da injustiça falam destruindo. Os amigos positivos e generosos advertem e avisam com criação e bondade. Sempre que algo nos digam, sacudindo-nos a alma, entremos em sintonia com a própria consciência, roguemos ao Senhor, nos sustente a sinceridade e saibamos ouvi-los. Sim, saibamos ouvir os mais velhos, os mais experientes, né? Às vezes até um pouco mais jovem, mas uma pessoa que tem muito discernimento. Evite o gracejo descaridoso. Olha, isso é uma coisa assim tão deprimente. Quando você chega num velório, por exemplo, que ele perdura, né, a noite toda, começa aquelas piadinhas de mau gosto, sabe, chacotas. Não estou referindo propriamente ao desencarnado, mas ali estão familiares chorosos, sentidos, e pessoas que não têm o mínimo senso de responsabilidade ficam ali com gracejo e fazem inclusive muito mal também ao desencarnante se ele estiver ali por perto, né? Valorize os intervalos de trabalho, observe o passado como arquivo de experiências. Passado serve de alavanca para o crescimento espiritual, não para ficarmos presos lá, porque se estivermos presos vamos ficar numa depressão. Esqueça os sinais menos dignos das criaturas e dos fatos. Sorria como resposta à dificuldade. Dissipe as nuvens da incompreensão com a indulgência na palavra. Respeite invariavelmente a fé alheia. Isso é importante, respeitar aqueles que pensam diferentes de nós, né? Ainda que eles não tenham o mesmo respeito, mas você deve fazer por onde respeitá-los. Sirva sem ostentar o serviço. Intensifique o bem dispensando o alvoroço. Melhore as opiniões no sentido edificante. Fuja as pequenas manifestações de tirania disfarçada. Coloque acima das próprias necessidades aquilo que se faça necessário ao bem dos outros. Reivindique como privilégio a si mesmo a responsabilidade que lhe compete. Ultime sem mais delonga a obrigação atrasada. Só pese toda a promessa antes de articulá-la na boca. Corresponda, quanto possível, aos anseios dos que esperam por seu auxílio. Semelhantes ações funcionam quais preciosos salvo-condutos, destraçando os obstáculos em nossa caminhada para a felicidade maior. Olha, é muito bom quando você vai falar com alguém difícil e que você faça uma prece antes. E ao dirigir a ele, vai com pensamentos positivos, pedindo a Deus e a espiritualidade, principalmente o seu anjo guardião, que auxilia no momento do interloque, ali, do diálogo. Isso funciona, mas como funciona? Muito bem. Não exijas, inconsequentemente, que os outros te deem isso ou aquilo, como se o amor fosse artigo de obrigação. As pessoas também têm uma relação a dois e acham que são donos, e às vezes exige do parceiro ou da parceira algo que ela não tem condições de no momento ofertar, não daquela maneira forçada. Muitos falam de justiça social nas organizações terrestres, centralizando interesse e visão exclusivamente em si próprios, qual se os outros não fossem gente viva,
com inspirações e lutas, alegrias e dores iguais às nossas. Quantas pessoas também utilizam aí do meio social, da assistência social, para tentar se promover na política ou algum outro cargo. Quer dizer, jogo de interesse, porque não tem nada de bom em seu coração. Porque aquele que faz espontaneamente, esse sim, não tem segundas intenções. Está ali por amor, fazendo por fazer, sem esperar recompensa alguma. Diferente daquele outro, né, que se apresenta de uma maneira cortês, mas no dia a dia não é nada daquilo. Como entender aqueles que nos compartilham a estrada sem largarmos a carapaça das vantagens pessoais, a fim de penetrar-lhes o coração? Difícil, né? Mas efetivamente não possuímos fortuna capaz de suprimir-lhe todos os problemas da ordem material, e nem as leis do universo confere a alguém o poder de atravessar por nós o dédalo das provas de que somos carecedores. Por mais que os pais tentam ajudar os seus filhos, nós sabemos que, como filho, temos que passar por nossas provações, né? Nos pertence. Não mais que você tenha ajuda, você tem que caminhar com as próprias pernas, né? Entretanto, podemos empregar verbo e atitude, olhos e ouvidos, pés e mãos, de maneira constante na obra do entendimento. Inicia-te no apostolado da confraternização, meditando nas dificuldades aparentemente insignificantes de cada um. Se nutres o desejo de auxiliar. Então, nós temos muitas maneiras de auxiliar. A gente sempre fala aqui no programa: você não tem condições financeiras, monetárias para auxiliar alguém que está passando por dificuldade. Você pode enviar para ele bons pensamentos de equilíbrio, você pode fazer preces pedindo a Deus, a espiritualidade, ao seu espírito protetor que o auxilie, e o seu também. Então, nós temos muitas maneiras de auxiliar, através de um abraço apertado, né? De um sorriso, de um aperto de mão. Não é só coisas materiais, podemos fazer outras doações vindas do coração. Não reclames contra o verdureiro, que não te reservou o melhor quinhão. Atarantado, qual se encontra no serviço, desde os primeiros minutos do amanhecer. Endereça um pensamento de simpatia para a lavadeira, cujos olhos cansados não te viram a noda na roupa. Considera o funcionário que te serve, apressado ou inseguro, por alguém de ideia presa a tribulações no recinto doméstico. Aceita o amigo que te não atende, que não pode atender numa solicitação, como sendo criatura algemada a compromissos que desconheces. Escuta os companheiros de ânimo triste, como quem sabe também suscetível de adoecer e desanimar-se. Interpreta o colega irritado por enfermo e roga-te os medicamentos da tolerância. Cala o apontamento desairoso em torno daqueles que ainda não se especializaram em conversar com o primor da gramática. Não te ofendas com o gesto infeliz do obsidiado que transita na rua, sob a feição de pessoa equilibrada e sadia. Todos sonhamos com o império da fraternidade, todos ansiamos por ver funcionando vitoriosa a solidariedade entre todos os seres, na exaltação dos mais nobres princípios da humanidade. Quase todos, porém, aguardamos palácios e milhões, títulos e honrarias, para contribuir na grande realização, plenamente esquecidos de que um rio se compõe de fontes pequenas e que nenhum de nós, no que se refere a fazer melhor, em louvor do bem, deve esperar o amanhã para começar, até o fim. Já sentiu o prazer de ajudar alguém sem interesse secundário, de modo absoluto, do início ao fim da necessidade, presenciando um sucesso ou uma recuperação? Por exemplo, encontrar um enfermo sem possibilidades de tratamento, endereçado ao fracasso e providenciar-lhe a melhoria, simplesmente em troca da satisfação de vê-los restituídos às oportunidades da existência? Ressuma desse fato bem-estar em paralelo em qualquer outra ação humana, por exprimir-se regozijo íntimo e inviolável. Você já pensou nos resultados incalculáveis de se proteger uma criança impelida ao abandono desde as primeiras iniciações da vida até a obtenção de um título profissional que lhe outorgue liberdade e respeito a si mesma, sem um intuito de cobrança? Já refletiu invariável de um serviço
sacrificial, sustentado em benefício de outrem, do princípio ao remate, sem pedir ou esperar a admiração de quem quer que seja? Só aqueles que já passaram por essas realizações conseguem julgar a pureza da euforia e a originalidade da emoção que nos dominam ao cumprirmos integralmente os deveres assistenciais do começo ao acabamento, sem a mínima ideia de compensação. Ocasiões não faltam. Pobreamos diariamente com multidões de doentes, desabrigados, famintos, nus, obsessos e desorientados. Você pode até mesmo escolher a empreitada que pretenda chamar a si. Há um encanto particular em sermos protagonistas ou colaboradores efetivos das vitórias do próximo. Em muitas ocasiões, não há melhor estimulante à vida e ao trabalho. Para legiões de criaturas, essa obra de benemerência completa e oculta é a fórmula para restaurar a confiança em Deus, cujas leis de amor funcionam pela marca do anonimato em bases impessoais. Nessas empresas do bem por dedicação ao bem, almas inúmeras encontram a cura de males, o esquecimento de sombras, a significação da utilidade pessoal é a equação ideal do contentamento de viver. Quando inconformidade ou monotonia lhe desfigure a paisagem interior, dinamize o seu poder de auxiliar, semeie sacrifícios e colhe sorrisos. Dê suas posses e receba alegria que não tem preço. Tome a iniciativa de oferecer a sua hora e outros virão espontaneamente trazer dias e dias de apoio ao trabalho em que você se empenhou. Experimente, desencadeie a causa do bem e o bem responderá mecanicamente com seus admiráveis efeitos. Se pode transformar as dificuldades que afligem num corpo robusto e razoavelmente nutrido, reflete naqueles nossos irmãos da família maior que a penúria vergasta. Diante deles, não permitas que considerações de natureza inferior te cerrem as portas do sentimento. Se algo possuis para dar, não atrases a obra do bem e nem baseies nas aparências para sonegar-lhes cooperação. Aceitemo-los como sendo tutores paternais ou filhos inesquecíveis largados no mar alto da experiência terrestre, e que a maré da provação nos devolve, qual fôssemos para eles o cais da esperança. Muitos chegam agressivos, entretanto, não julgam sejam eles especuladores da violência, e pacientaram-se na expectativa de um socorro que lhes afigurava impossível e deixaram que a desesperação os encegasse. Outros se apresentam marcados por hábitos lastimáveis. Todavia, não admitas estejam na posição de escravos irresgatáveis do vício. Atravessaram longas trilhas de sombra e, desenganados quanto à chegada de alguém que lhes fizesse luz no caminho, tombaram desprevenidos nos precipícios da margem. Surpreendemos aos que aparecem exteriormente bem postos e aqueles que dão ideia de criaturas destituídas de qualquer noção de higiene. Mas não creiais, por isso vivam acomodados à impostura e ao relaxamento. Um a um, carregam desdito e enfermidade, tristeza e desilusão. Não duvidamos de que existam em alguns raros deles orgulho, sovinice. No entanto, isso nunca sucede no tamanho e na extensão da avareza e da vaidade que se oculta em nós. Os companheiros indicados a estender-lhes as mãos, se rogam auxílio, não poderiam ostentar maior credencial de necessidade que a dor de pedir. Sobretudo, convém acrescentar que nenhum deles espera possamos resolver-lhe todos os problemas cruciais do destino. Solicito somente essa ou aquela migalha de amor, a afeição do peregrino sedento que suplica um copo d'água para ganhar energia e seguir adiante. Esse pede uma frase de bênção, aquele um sorriso de apoio, outro mendiga um gesto de brandura, ou um pedaço de pão. Abençoa-os e faze em favor deles, enquanto possas, sem te esqueceres de que o eterno amigo nos segue os passos. Em divino silêncio, após haver dito a cada um de nós, na acústica dos séculos: em verdade, tudo aquilo que fizerdes ao menor dos pequeninos, é a mim que o fizeste. O Espiritismo,
e os cônjuges. Sem entendimento, respeito, conciliação e afinidade espiritual, torna-se difícil o êxito no casamento. Todos os pretendentes à união conjugal carecem de estudar as circunstâncias do ajuste esponsalício antes do consórcio. Para isso, existindo o período natural do noivado, aspectos deveras importante para ser analisado será sempre o da crença religiosa. Efetivamente, se a religião idêntica no casal contribui bastante para a estabilidade do matrimônio, a diversidade dos pontos de vista não é um fator proibitivo da paz em família. Mas se aparecem rixas no lar, oriundas do choque de opiniões religiosas diferentes, a responsabilidade é claramente debitada aos esposos que se escolheram um ao outro. A tendência comum de um cônjuge é a de levar o outro a pensar e agir como ele próprio, o que nem sempre é viável e nem pode ocorrer. Eis porque não lhe cabe violentar situações e sentimentos, manejando imposições recíprocas, mormente no sentido de se arrastarem a determinada crença religiosa. Deve partir do cônjuge de fé sincera a iniciativa de patentear a qualidade das suas convicções em casa, pelo convite silencioso a elas, através do exemplo. Não será por meio de discussões, censuras ou pilhérias em torno de assuntos religiosos que se evidenciará algum dia a excelência de uma doutrina. Ao invés de murmurações estéreis, urge dar prova de espiritualidade superior repetidas no dia a dia. Em lugar de conceitos extremados nas prédicas fatigantes, vale mais a exposição da crença pela melhoria da conduta, positivando-se quão pior seria qualquer criatura sem o apoio da religião. Para os espíritas, jamais será construtivo constranger alguém a ler certas obras, frequentar determinadas reuniões ou aceitar critérios especiais em matéria doutrinária. Quem deseja modificar a crença do companheiro ou da companheira, comece a modificar a si mesmo, na vivência da abnegação pura, do serviço, da compreensão, do bom senso prático, salientando aos olhos do outro ou da outra a capacidade de renovação dos princípios que abraça. O cônjuge é a pessoa mais indicada para revelar as virtudes de uma crença ao outro cônjuge. Um simples ato de bondade no recinto do lar tem mais força persuasiva que uma dezena de pregações num templo, onde a criatura comparece contrariada. Uma única prova de sacrifício entre duas pessoas que se defrontam no convívio diário surge mais eficaz como agente de ensino que uma vintena de livros impostos para leituras forçadas. Em resumo, depende do cônjuge fazer a sua religião atrativa e estimulante para o outro, ao contrário de mostrá-la fastidiosa ou incômoda. Nos testemunhos de cada instante do culto vivo do Evangelho em casa, na lealdade à própria fé, persista cada qual nas boas obras, porque ante demonstrações vivas de amor, cessam quaisquer azedumes da discórdia e todas as resistências da incompreensão. Muito bem, Marcos, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Anjos de guarda. Quem cuida de seu filho quando ele não está sob seus olhos? Você diz que na escola os professores são os responsáveis, que em seu lar você tem uma babá igualmente responsável. Enfim, você sempre acredita que alguém, quando você não estiver por perto, estará de olho nele. Parentes, amigos, contratados à parte, há também uma proteção invisível que zela por seu filho. Você pode dizer que é seu anjo de guarda, seu anjo bom. A denominação em verdade não importa. O que realmente se faz de importância é esta certeza de que um ser invisível debruça sua atenção sobre seu filho, onde quer que ele esteja, e também sobre você. Não se trata de uma teoria para consolar as mães que ficam distantes de seus filhos longas horas, ou para quem caminha só nas estradas do mundo. Refere-se a uma verdade que o homem desde muito tempo percebeu. Basta que nos recordemos de gravuras antigas que mostram crianças atravessando uma ponte em mau estado, sob o olhar atento de um mensageiro celeste. Ou que evoquemos o livro bíblico de Tobias,
onde um anjo acompanha o jovem em seu longo itinerário, devolvendo-o ao Pai zeloso, são e salvo. É doce e encantador saber que cada um de nós tem seu anjo de guarda, um ser que lhe é superior, que o ampara e aconselha. É ele que nos sussurra aos ouvidos: detenha o passo, acalme-se, espere para agir. Ou nos incentiva: vá em frente, esforce-se, estou com você. É esse ser que nos ajuda na ascensão da montanha do bem, um amigo sincero e dedicado, que permanece ao nosso lado por ordem de Deus. Foi Deus quem aí o colocou, e ele permanece por amor de Deus, desempenhando o que lhe constitui bela, mas também penosa missão. Isso porque, em muitas ocasiões, ele nos aconselha, sugere e fazemos ouvidos surdos. Ele se entristece nesses momentos, por saber que logo mais sofreremos pela nossa rebeldia, mas não afronta nosso livre-arbítrio. Permanece à distância para agir adiante, outra vez, em nova tentativa. Sua ação é sempre regulada, porque se fôssemos simplesmente teleguiados por ele, não seríamos responsáveis pelos nossos atos. Também não progrediríamos, se não tivéssemos que pensar, reflexionar e tomar decisões. O fato de não o vermos também tem um fim providencial. Não vendo quem o ampara, o homem se confia às suas próprias forças. E batalha, executa, combate para alcançar os objetivos que pretende. Não importa onde estejamos, no cárcere, no hospital, nos lugares de viciação, na solidão, ele sempre estará presente. Esse anjo silencioso e amigo nos acompanha desde o nascimento até a morte. E muitas vezes, na vida espiritual. E mesmo através de muitas existências corpóreas, que mais não são do que fases curtíssimas da vida do espírito. Você pode ter se transviado no mundo, quem sabe, perdido o rumo dos próprios passos. Pense, no entanto, que um missionário do bem e da verdade, que é responsável por você, pela sua guarda, permanece vigilante. Se você quiser, abra os ouvidos da alma e escute-o, retomando as trilhas luminosas. Ninguém, nunca, está totalmente perdido neste imenso universo de almas e de homens. Pense nisso. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, derrame sobre todos nós o bálsamo sublime do seu amor infinito, trazendo paz, consolação e esperança a todos os nossos amados irmãos ouvintes, bem como nós aqui atrás dos microfones, porque precisamos, Senhor, da sua fortaleza moral, do seu amparo, para seguirmos na nossa trajetória evolutiva, destinados a uma perfeição ainda que relativa. Auxilia-nos, Senhor, no propósito de sempre estudarmos o seu Evangelho, que é um consolo para as nossas almas enfermas. Em seu nome, Senhor, dessa pleia de espíritos superiores que nos assistem, rogamos-te graças a Deus. Muita paz a todos. Meu querido irmão Marcos, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a todos os ouvintes. Com muita paz, com muita luz e que possamos refletir os ensinamentos de Jesus. Muita paz a todos. Uma boa noite para você, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9, Rádio Clube FM. Continuem ligados, ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o
amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens e luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.